Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Adilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo aqui da ESO. É um prazer estar com você para resolvermos mais algumas questões direcionadas aí para o exame de ordem, questões de direito administrativo. E eu separei aqui algumas questõezinhas que versam sobre administração pública e também terceiro setor, tá? Galera, de antemão, quando se fala administração pública, você tem que pensar basicamente em administração direta e indireta, né? Administração direta, União, Estado, Distrito Federal, município. Administração indireta, bitolinha, fase. Fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Fase. Beleza? Muito bem. O terceiro setor equivale às chamadas paraestatais, né? É formado por pessoas jurídicas que não integram a administração pública, nem direta nem indireta. É o caso de organização social, as OSs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIPs, as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, né? Os serviços sociais autônomos, que é o sistema S, né? SESI, SESC, SENAI, SENAC, tá certo? Então, é formado por estas pessoas jurídicas, basicamente. Bom, primeira questãozinha que a gente vai responder diz assim, ó. A Associação Gama é uma instituição religiosa que se dedica à promoção da assistência social e almeja obter recursos financeiros junto ao governo federal, a fim de fomentar suas atividades. Para tanto, seus representantes acreditam que a melhor alternativa é a qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, razão pela qual procuram você, como advogado, a fim de esclarecer as peculiaridades relacionadas à legislação de regência, Lei 9790/99. Acerca da situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, galera, é o seguinte. Esta lei aqui, que regula as organizações da sociedade civil de interesse público, em seu artigo 2º, traz um rol de hipóteses em que é vedado a qualificação como OCIP. Tá? Olha só, deixa eu compartilhar a lei aqui com vocês. Ó, Lei 9790/99. Então, se a gente descer lá no artigo 2º, ó, não são passíveis de qualificação como OCIP. Se você for lá no inciso 3, olha o que diz. As instituições religiosas. Então, instituição religiosa não pode ser qualificada como OCIP. Então, vamos voltar lá para a questão? Ó, acerca da situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A qualificação da Associação Gama como OCIP é ato discricionário? Errado. É ato vinculado. É ato vinculado. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor para vocês. Letra B. Após a sua qualificação como OCIP, a Associação Gama deverá formalizar contrato de gestão. Errado. É termo de parceria. Não é contrato de gestão. Com a administração pública para transferência de recursos financeiros. Errado. Letra C. A Associação Gama não poderá ser qualificada como OCIP, pois as instituições religiosas não são passíveis de tal qualificação. Correto. Letra C, correto. Artigo 2º, inciso 3 da Lei 9790/99. Letra D. O Estatuto Social da Associação Gama precisa vedar a participação dos servidores públicos na composição de conselho ou diretoria, a fim de que ela possa ser qualificada como OCIP. Errado, né? Na verdade, não há
a obrigatoriedade, né, de participação de servidores públicos no conselho, certo? E mesmo assim, ela não pode se qualificar como OCIP porque ela é instituição religiosa, tá bom? Galera, eu fiz um quadro aqui para vocês comparativo com as principais diferenças entre organização social e organização de sociedade civil de interesse público. Então, olha só, de um lado OS, do outro lado OCIP. Então, primeiro, organização social. O vínculo com o Estado se dá por contrato de gestão. Ao passo que na OCIP, o vínculo com o Estado se dá por termo de parceria. São institutos até que bem parecidos, são instrumentos até que bem parecidos. Só que a lei deu nomes diferentes, né? Então, no caso da OS é contrato de gestão e no caso da OCIP é termo de parceria. Outra informação importante. No caso da OS, o ato de qualificação é discricionário e é dado pelo ministro da pasta competente. Já no caso da OCIP, o ato de qualificação é vinculado, dado pelo ministro da Justiça. A OS é regulada pela Lei 9637/98. Já a OCIP é regulada pela Lei 9790/99. E por fim, eu coloquei alguns exemplos aqui, a título ilustrativo. Ó. Exemplos de OS, Associação Roquete Pinto, o INPA, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Exemplos de OCIP, os exemplos não são muito conhecidos, né? AME, que é a Associação Amigo do Índio, AMAR, Associação de Amparo às Mães de Alto Risco, entre outras. Então, essa tabelinha, ela nos ajuda a visualizar com mais clareza as diferenças entre OS e OCIP, tá? Ambas integrantes aí do chamado terceiro setor ou paraestatais, tá bom? Muito bem. Próxima questão. No ano corrente, a União decidiu criar uma nova empresa pública para a realização de atividades de relevante interesse econômico. Para tanto, fez editar a respectiva lei autorizativa e promoveu a inscrição dos respectivos atos constitutivos no registro competente. Após a devida estruturação, tal entidade administrativa está em vias de iniciar suas atividades. Acerca dessa situação hipotética, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A participação de outras pessoas de direito público interno na constituição do capital social da entidade administrativa é permitida, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União. Galera, esta alternativa está correta. Esta alternativa está correta. Veja, você sabe que a empresa pública, ela tem capital exclusivamente público. Só que é possível a participação nesse capital de mais de uma pessoa jurídica de direito público. Então, pode ter participação de capital nessa empresa pública federal, participação de capital do município, participação de capital do Estado. É possível. Ele não pode ter capital privado. Tá? Não pode ter capital privado. E se a empresa pública é federal, então você tem que ter maioria de capital da União. Certo? A alternativa A está correta e você pode ter como referência o artigo 3º da Lei 13.303 de 2016. Artigo 3º da Lei 13.303 de 2016. Que é o Estatuto da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Tá certo? Vamos ver as demais aqui. Ah, e a propósito, né? Empresa pública, assim como sociedade de economia mista, elas podem explorar a atividade econômica conforme prevê o artigo 173 da Constituição Federal. Tá? Quando for imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tá bom? Letra B.
A União não poderia ter promovido a inscrição dos atos constitutivos no registro competente, na medida em que a criação de tal entidade administrativa decorre diretamente da lei. Errado. Porque se é pessoa jurídica de direito privado, ela é autorizada por lei. Ou seja, é necessária a inscrição dos atos constitutivos no registro competente. Ela é autorizada por lei. Então, a lei autoriza. O que vai criar? O registro. Isso ocorre com as pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Conforme o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Já as pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas por lei, ou seja, não precisam de registro. É o caso de autarquia, de fundação pública regida pelo direito público, tá bom? Ok. Letra C. A entidade administrativa em análise constitui uma pessoa jurídica de direito público. Errado. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, assim como sociedade de economia mista também. Letra D. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços para a entidade administrativa, em regra, não precisam ser precedidos de licitação. Errado. Em regra, precisam ser precedidos de licitação, salvo nos casos de dispensa e inexigibilidade previstos em lei. Só que se aplica a lei específica, que é a Lei 13.303 de 2016. Tá? Então, desde 2016, as empresas públicas e sociedades de economia mista realizam suas licitações com base na lei específica, e não mais com base na lei geral. Tá? Então, vai se aplicar a Lei 13.303 de 2016. Então, questão 8, letra A é a alternativa correta. Tá certo? Beleza. Questão 9. A organização religiosa tem a fé, além dos fins exclusivamente religiosos, também se dedica à atividade de interesse público, notadamente a educação e a socialização de crianças em situação de risco. Tá, então peraí. Ela é uma organização religiosa, mas além dos fins religiosos, ela também exerce uma outra atividade que é relacionada à educação e socialização de crianças em situação de risco. Tá? Ela não está qualificada como organização social, nem como organização da sociedade civil de interesse público, mas pretende obter verbas da União para a promoção de projetos incluídos no plano do governo federal, propostos pela própria administração pública. Galera, que é o seguinte, sobre a pretensão da organização religiosa tem a fé, assinale a afirmativa correta. Letra A. Por ser uma organização religiosa, tem a fé não poderá receber verbas da União. Veja. Quando a questão diz aqui, projetos incluídos no plano do governo federal, propostos pela própria administração, isso aqui especificamente, propostos pela própria administração, o que ele me dá, o que ele sugere? A instituição de uma OSC, Organização da Sociedade Civil. Que a lei que regula as OSCs, ela estabelece que a OSC pode receber verbas do poder público e há a possibilidade dela mesma, ente público, propor aquilo que ela pretende que seja realizado. Tá? Então, eu vou mostrar uma tabelinha daqui a pouquinho que vai ficar mais claro isso que eu estou dizendo, tá? Então, a letra A está errada porque essa organização religiosa ela poderia receber verbas da União se ela se qualificar como OSC. Letra B. A transferência de verbas da União para a organização religiosa tem a fé somente poderá ser formalizada por meio de contrato administrativo
Errado, não é contrato administrativo. Mediante a realização de licitação na modalidade concorrência. Errado. O que você teria é um chamamento público, né, para que entidades que atuam naquela área venham, né, e a administração selecione ali a entidade que apresente uma proposta de trabalho que mais se alinha àquilo que a administração está buscando, tá? Letra C. Para receber verbas da União para a finalidade em apreço, a organização religiosa Tenha Fé deverá qualificar-se como S ou CIP. Errado. Inclusive, a gente já viu que organização religiosa não pode se qualificar como OCIP, certo? Já viu. Letra D. Uma vez selecionada por meio de chamamento público, a organização religiosa Tenha Fé poderá obter a transferência de recursos da União por meio de termo de colaboração. Termo de colaboração. Galera, olha só. O artigo 2º, inciso 7, da Lei 13.019, a Lei 13.019 de 2014, ela regula entidades do terceiro setor, mais especificamente a OSC, né? Ela regula especificamente a OSC, tá? Então, a Lei 13.019 de 2014 trata sobre as organizações da sociedade civil. No artigo 2º, inciso 7 dessa lei, está previsto que entidades religiosas que, além dessa atividade, também exerçam atividade de interesse público, podem se qualificar como OSC. Tá? Agora, pera, isso daqui, termo de colaboração, é porque você tinha falado do contrato de gestão, do termo de fomento, né, que você mostrou anteriormente lá no quadro, o termo de parceria, né, termo de parceria, contrato de gestão, isso daqui seria um outro instrumento? Seria. A Lei 13.019, ela prevê 3 instrumentos, tá? Então, olha só. Instrumentos que formalizam as parcerias entre a administração e as OSCs. Então, você tem 3 instrumentos. Termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Qual a diferença destes instrumentos que o particular firma com o poder público? É a iniciativa de plano de trabalho, se é da administração ou se é da OSC, e se tem transferência de recursos públicos. Veja que, na questão, vai ter transferência de recursos públicos, né? E a iniciativa do plano de trabalho foi da administração. Por isso, o instrumento que se enquadra, termo de colaboração. Por isso que a questão, ela dizia lá na alternativa correta, né? Na alternativa D, ó, vou voltar um pouquinho, tá? Ó, termo de colaboração. Alternativa D, que é a correta, tá? Vamos voltar aqui na tabelinha, ó. Então, o termo de colaboração. Iniciativa de plano de trabalho é da administração? Transferência de recursos públicos, sim. E a previsão, artigo 2º, inciso 7, também, artigo 16. Termo de fomento. Aqui, quem apresenta, quem tem a iniciativa do plano de trabalho é a OSC. E ela também tem transferência de recursos públicos. Previsão, artigo 2º, inciso 8 e também artigo 17. E, por fim, acordo de cooperação. Quem tem a iniciativa do plano de trabalho? A própria administração ou a OSC. E não há transferência de recursos públicos. Tá? Previsão, artigo 2º, inciso 8A da Lei 13.019 de 2014. Então, essa tabelinha aqui é para facilitar para vocês quando se utiliza o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. E você não pode confundir isso com os outros 2 institutos que a gente viu, né? Que é o termo de parceria da OCIP e o contrato de gestão da OS. Tá certo? Beleza. Beleza, parece que
serve para confundir a gente na prova, né? Olha, mais ou menos, viu? Esses nomes todos confundem. São 5 instrumentos diferentes, né? Então tem que ficar atento para não confundi-los. Belezinha? Vamos seguindo? Próxima questão. Questão 10. A Associação Delta se dedica à promoção do voluntariado e foi qualificada como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, o CIP, após o que formalizou termo de parceria com a União. Beleza. Termo de parceria, né? Correto? Com a União. Por meio do qual recebeu recursos que aplicou integralmente na realização de suas atividades, inclusive na aquisição de um imóvel, que passou a ser a sede da entidade. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A associação não poderia ter sido qualificada como CIP, considerando que seu objeto é a promoção do voluntariado. Errado. Errado. A lei da OCIP, que é a lei 9790 de 99, expressamente prevê a possibilidade da empresa qualificar-se como OCIP no caso de promoção do voluntariado. Letra B. A qualificação como OCIP é ato discricionário. Perinha, de novo isso? De novo. Então veja como a OAB, ela repete, né? Já vimos numa tabelinha lá em cima que o ato de qualificação como CIP é vinculado. Portanto, alternativa B errada. C. A qualificação como CIP não autoriza o recebimento de recursos financeiros por meio de termo de parceria, mas somente mediante contrato de gestão? Errado. Já vimos que o contrato de gestão é para organização social. Para o CIP, o vínculo é termo de parceria. E letra D. A associação não tem liberdade para alienar livremente os bens adquiridos com recursos públicos, provenientes de termo de parceria. Correto. Correto. Letra D, correta. Dá uma olhada no artigo 15 da Lei 9790/99. Artigo 15 da Lei 9790/99. Certo? Muito bem. Ok. Então, questão 10, letra D de dado, alternativa correta. Questão... aqui, ó, de novo eu coloquei a tabelinha. Essa mesma tabelinha que a gente viu lá atrás, né? Só para você visualizar aqui, ó. O instrumento, contrato de gestão no caso da OS, e termo de parceria no caso da OCIP. E aqui a qualificação, né? Discricionário para OS e vinculado para OCIP. Tá bom? Muito bem. Beleza. Galera, caso queiram ter acesso a esse material, entrem em contato com a ESO, que eles disponibilizam esse material para você, tá? A Secretaria da ESO tem como disponibilizar esse material aqui para vocês, que inclusive tem o gabarito lá no final dessas questões, tá bom? Belezinha. Continuando. 11. O Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública. Considerando que é a intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação, assinale a alternativa correta, afirmativa correta. Galera, prevalece o entendimento que o poder público pode instituir fundação regida pelo direito público, como, por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do INPE, é uma fundação pública de direito público, ou regida pelo direito privado, por exemplo, a VUNESP. A VUNESP. Ou a Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura, rádio. É uma fundação pública de direito privado. Então, fundação pública é aquela instituída pelo poder público. Pode ser regida pelo direito público ou regida pelo direito privado. Beleza. Letra A.
Tal fundação há de ser criada com o registro de seus atos constitutivos, após a edição de lei ordinária autorizando sua instituição. Errado. Não precisa de registro, porque ela é de direito público. Lembra? Quem precisa de registro são as pessoas jurídicas de direito privado. A fundação pública de direito privado precisa de registro. A fundação pública de direito público, como é o caso aqui da questão, não precisa de registro. Tá? Letra B. Tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica. Correto. Correto. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. A lei cria, tá? A pessoa jurídica e basta, né? Não é necessário o registro, tá? No cartório de pessoas jurídicas, certo? Letra C. Não é possível a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Errado. É possível. Tanto é possível que existe, né? A FUNAI, por exemplo. Letra D. Tal fundação há de ser criada por lei complementar específica. Errado. Não é lei complementar, é lei ordinária. Tá? Só é lei complementar quando o texto constitucional expressamente diz lei complementar. Né? Quando só diz lei ou lei específica, é lei ordinária. Tá bom? Fechado? Então, questão 11, letra A letra B, desculpa, é a alternativa correta. Outra questãozinha. Questão 12. O governador do estado Y criticou, por meio da imprensa, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transportes do Estado, autarquia estadual criada pela Lei 1234, alegando que aquela entidade, ao aplicar multas às empresas concessionárias por supostas falhas na prestação do serviço, não estimula o empresário a investir no Estado. Ainda por essa razão, o governador ameaçou também, pela imprensa, substituir o diretor-presidente da agência antes de expirado o prazo do mandato daquele dirigente. Considerando disposto a assinar a afirmativa correta. Galera, só um detalhe. Ó, o governador ameaçou substituir o diretor-presidente da agência. Por esse motivo. Que está aqui no enunciado. Ele pode fazer isso? Não. Porque os dirigentes da agência reguladora, eles gozam de estabilidade durante o período de mandato, o que lhe confere maior autonomia funcional para exercer suas atividades independente das vontades do chefe do Poder Executivo. Então ele vai fazer o que tem que ser feito, ele vai agir visando ali o interesse público no exercício de suas funções, independente da vontade do chefe do Poder Executivo, sabendo que não vai ser exonerado, porque ele não pode ser exonerado ad nutum. Então ele só vai ser destituído do cargo se houver motivo relevante que justifique essa medida. O que não é o caso aqui do enunciado. Tá? O período de mandato ele é previsto na lei que cria a agência reguladora. Normalmente é 4 anos ou 5 anos. E durante esse período ele tem estabilidade e não pode ser exonerado ad nutum pelo chefe do Poder Executivo. Tá? Então vamos lá. Letra A. A adoção do mandato fixo para os dirigentes de agências reguladoras contribui para a necessária autonomia da entidade, impedindo a livre exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Correto. Correto. Letra A, alternativa correta. Letra B. A agência reguladora, como órgão da administração direta, parou. Tá errado. Primeiro que, tecnicamente, ela não é órgão público, ela é pessoa jurídica, porque ela é autarquia em regime especial. E se ela é autarquia em regime especial, ela integra a administração indireta e não a administração direta. Certo? Beleza. Letra C, qual que é o erro? A agência reguladora possui personalidade jurídica própria, correto,
mas está sujeito obrigatoriamente ao poder hierárquico do chefe do Poder Executivo. Errado. Errado. Né? Por quê? Porque não há hierarquia, não há subordinação. O que há é uma vinculação entre a administração direta e a administração indireta, o que confere ao ente federado verificar se a autarquia está cumprindo a finalidade para a qual foi instituída, o chamado controle finalístico. Mas não há hierarquia, não há subordinação. Letra D. Ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam um mandato fixo, pode o chefe do Poder Executivo exonerá-lo por razões políticas? Não pode. Não pode, não ligados ao interesse público, caso discorde das decisões tomadas pela entidade. Beleza? Muito bem. Então, questão 12, alternativa A é a alternativa correta. E com isso, eu encerro este nosso bate-papo sobre questões de direito administrativo aí para o exame de ordem. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.